Boa noite, irmã, boa noite, irmão. A graça e a paz do Senhor. Que bom estarmos outra vez reunidos para meditarmos na palavra de Deus. Cristo é tudo. Ele é o pão da vida, é a porta, é a luz, é o bom pastor. De fato, Cristo é tudo. E nesta noite nós queremos meditar e lembrar da palavra de Deus, dita pelo próprio Jesus. Ele, quando terminou o Sermão do Monte, deu um conselho aos seus ouvintes. Ele disse assim, Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Duas pessoas, mesma atitude, confiança, fundamento, em lugares diferentes. Um construiu sobre a rocha, outro sobre a areia. Jesus é a rocha, sobre a qual devemos construir a nossa vida, a nossa casa, os nossos relacionamentos, a nossa experiência humana. Fundamento sólido, capaz de sustentar o ser humano nas maiores tribulações, em meio às maiores tempestades, em meio às mais duras lutas. Quem diz que Cristo é a rocha, quem diz que Cristo é a pedra, é o salmista. Quem diz que Cristo é a pedra, é Pedro, citando o salmista. Ele diz, ele é a pedra, ele é a rocha que os construtores rejeitaram. Há uma porção de coisas que você pode fazer com areia. Estou citando o Billy Graham, mas não construa sua casa sobre ela. Não construa suas verdades, não construa suas convicções sobre a areia. Temos a rocha, temos o Senhor Jesus, que é o fundamento, é o alicerce da vida humana. Tudo o que fizermos, devemos fazer sobre os seus ensinamentos, tendo como base, como fundamento, como alicerce, aquilo que ele ensinou. E também entendendo que ele é a pedra de esquina. Paulo fala, ele é a pedra de esquina. É aquela pedra lá de cima que sustenta o arco romano. Sabe o arco romano? Lá em cima eles colocam uma pedra, não tinha cimento, ferro, e eles faziam as construções com pedras, e lá em cima, para sustentar a construção, o peso da construção, eles colocavam uma pedra que sustentava todo o edifício. Assim é a vida, e assim deve ser a casa de cada um. Quando virem as lutas, quando virem as dores, e elas são impossível que elas não venham, elas vêm para todos. E nós estamos passando por um momento de tempestade mesmo. A chuva está caindo forte, os raios, trovões, vento, porque estamos inseguros, estamos angustiados, não sabemos o que fazer diante de tantas notícias ruins, de tanta morte, de tanta incerteza. As autoridades vivem mudando, as autoridades médicas, científicas, políticas, vivem se contradizendo, e isso deixa o ser humano ansioso e aflito, e é normal que seja assim. Nós não discordamos que ficamos aflitos, ficamos angustiados. Mas a Bíblia diz que é assim mesmo.
chove sobre justos e injustos. A diferença é a rocha, a diferença é a pedra, a diferença é sobre quem, sobre o que você construiu a sua casa. Os que constroem sobre a rocha, que é Jesus, eles permanecem. A Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Também diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, torre forte, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos. Ele é a força, a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, Ele é o que nos sustenta e que sustenta todos aqueles que nele creem. Creia no Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele, confie nele, construa sua casa sobre Ele, sobre os seus ensinamentos, sobre a sua palavra, e que Deus o abençoe. Vamos orar. Paizinho querido, nós te amamos, declaramos que Tu és santo e digno de receber toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Senhor, na Tua presença nos encontramos para orar como família, em família, e proclamar a Tua palavra e engrandecer o Teu nome. E também para interceder nesses momentos de luta, de dor, em que a humanidade está sofrendo, angustiada, triste. Ó Senhor, estende a sua mão. Estende a sua mão. Ó Senhor, guarda-nos. Ó Senhor, proteja-nos. Ó Senhor, estende a tua mão sobre cada família, sobre os que perderam seus entes queridos, sobre os que estão sofrendo, os que estão amedrontados, que possamos nos lembrar e construir a nossa casa, construir a nossa expectativa sobre a rocha que é o Teu Filho Jesus. Ele é a rocha e os que confiam nele jamais serão abalados. Fortaleça-nos, guarda-nos, proteja-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, um grande beijo, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Uma linda semana, que Deus os abençoe. Tudo de bom. Um beijo, que Deus os abençoe. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, com seus amigos no Facebook, e vamos proclamar e vamos espalhar a palavra de Deus.